né? Que senão chega lá, estou aqui, me trouxeram na marra aqui, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas tente convencer a pessoa para ela ir, né? E falar, olha, vamos ter esse tempo para nós. Vai ser uma coisa muito, muito boa em nome de Jesus, tá certo? Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Puder melhorar o som assim para mim um pouquinho mais cheio, tá ótimo, acho que é só volume. Vamos botar os óculos, porque nessa altura a gente precisa do auxiliar. Gostaria que você pegasse sua Bíblia, abrisse comigo no livro de Juízes. Vamos fazer igual os crentes antigos faziam, ficar em pé para ler a palavra? Vamos? Deu uma saudade de ficar em pé para ler a palavra agora. Glória a Deus, aqui está ótimo. Abra no livro de Juízes, capítulo 21 e versículo 25. Livro de Juízes, no Velho Testamento. Quero ver se eu abordo um pouco diferente da manhã. Deus dá palavras e a mesma palavra pode falar de maneira diferente, mesmo que você assista de novo e você ouça de novo a palavra. Já vi que tem irmãos que vieram de manhã e vieram agora à noite também. Parabéns pela sua sede de estar na casa do Senhor. Acharam? Eu vou precisar ler, né, o pessoal da Bible aí, eu vou precisar ler depois alguns versículos, vocês me acompanham aí, soltando os versículos, que eu não vou nem abrir minha Bíblia aqui, eu vou acompanhar aqui. Esse versículo aqui, último versículo do livro de Juízes, do último capítulo, fechando o livro, fechando as cortinas. Naquela época, não havia rei em Israel. O que não havia em Israel? Rei. Irmãos, não havia o quê? Rei. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Vamos ler agora Tito. Aí você vai ter que ir lá no final da Bíblia, uma carta pequena, Tito 2, 11 e 12. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Tente manusear a Bíblia. Quem está no seu aplicativo, você tem mais rapidez, né? Tito 2, 11 e 12. Glória a Deus. Então vamos lá. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. Agora vamos ler outra passagem. Vamos ler aqui Judas, outra carta bem pequena. Judas, irmão de Jesus, capítulo 1, versículo 4. Judas, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Deus em lascívia, e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler por último Provérbios, capítulo 14 e versículo 12. Provérbios, para a gente não parar no meio, para abrir a Bíblia e ler, a gente lê e depois vai estudando. Provérbios 14, 12. Será que a gente podia olhar para o telão e ler todo mundo junto, quando eu disser 3? A referência você coloca por último, tá bom? Aí todo mundo participa. 1, 2, 3. Então saiu fraco a referência. Volta lá, irmão, só o 12. Vamos no 3 de volta? 1, 2, 3.
Provérbios 14, 12. É assim que a gente decora. Glória a Deus. Qual foi a última vez que você parou para decorar um versículo? Fala sério. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, dá-me graça para ensinar nesta noite, Senhor. Nós estamos aqui sedentos e famintos, como uma esponja, para nos embebermos, Senhor Deus, da Tua palavra e da Tua unção. Obrigado, Senhor Deus, pela presença do Teu Espírito Santo neste lugar, porque nessa noite eu sinto que o Senhor está fazendo uma obra de libertação na vida de alguém aqui neste lugar, Senhor. O Senhor está fazendo uma obra de transformação, Senhor. Há uma guerra espiritual nesse lugar, porque o diabo não quer soltar a vida de alguém, o casamento de alguém, mas o Senhor mandou os seus anjos para pelejar neste lugar, Senhor. Ah, meu Deus, nessa noite, libertação para a vida de algumas pessoas aqui, Senhor, e nós nos colocamos na brecha. Ensina, Senhor, ensina o Teu povo, dá-me graça para ensinar, dá graça ao Teu povo para aprender, Senhor, em nome de Jesus, e todos digam amém. Pode sentar no seu lugar, glória a Deus. Júnior, se você quiser aumentar o volume um pouquinho, assim eu não reforço. Eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre o perigo da autonomia. O que é autonomia? Quando a gente fala assim, o Brasil, ele pegou autonomia na área de ensino, de educação, é sinal que o Brasil, ele não precisa de ajuda nenhuma de fora, ele já é um país que tem ensino próprio. Ah, o Brasil, ele é autônomo na agricultura, ou seja, ele não precisa de ajuda nenhuma de fora, de nenhum país. Por quê? Porque na agricultura ele já se vira sozinho. Ah, meu filho é autônomo, meu filho, ele agora se vira sozinho, toma suas decisões sozinhos, isso é autonomia. Os exemplos que eu dei aqui são exemplos bons de autonomia. Tem autonomias que são boas. Mas nessa noite eu quero falar da autonomia que não é tão boa. Da autonomia que pode nos separar de Deus, da bênção, da mudança, da transformação na nossa vida. Então, e pode nos separar também da graça de Deus, da graça que Deus tem para a nossa vida. E nós vemos aqui esse versículo primeiro que nós lemos, não é? Que diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Ok, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos, para entender bem a Bíblia, porque a coisa aqui que foi escrita há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que fazer uma pergunta. O que é que um morador, o que é que um israelita daquela época, ele entendia com o que está escrito aqui? Porque se a gente for entender a Bíblia, que foi escrito há 3.000 anos atrás, com conhecimento de agora, tudo mudou, tudo é diferente. Então, toda vez que você for ler a Bíblia, pergunta, o que um israelita que morava lá naquela época, 2, 3.000 anos atrás, ele entenderia disso aqui? Então, vamos fazer essa pergunta? O que é que um israelita entenderia dessa frase que está sendo dito no livro de Juízes aqui para fechar? Acontece que Deus tinha libertado o povo do Egito, tinha atravessado 40 anos pelo deserto, tinha atravessado o Jordão, colocou eles na terra prometida, desalojou os povos, não que os povos se acabaram, mas os povos ficaram em volta, e Deus deu a terra prometida aos seus filhos. E chegando lá, eles formaram 12 tribos. Vocês sabem quais são as 12 tribos? São os 12 filhos de Jacó, cada um formou uma tribo. Eram como se fossem cidades, municípios, estados, como você entender. Essas 12 tribos, elas se estabeleceram na terra. Nesse tempo, Deus deu o quê? Deus deu a lei para Moisés. E todo aquele povo, ele precisava gerir a sua vida, a sua família. Ele precisava ser baseado na lei que Moisés tinha dado. O Pentateuco, os 5 primeiros livros, já tinha sido escrito. Então, havia Bíblia naquela época. E o que acontece, então? Acontece que está dizendo aqui, interessante,
que naqueles dias não havia rei em Israel. Não havia um rei físico ainda. Não tinha sido ungido Saul, não tinha ungido Davi, não tinha ungido Salomão. Mas quem era instrumento de Deus nessa época? Eram os chamados juízes. Deus levantava juízes para julgar a nação. Deus falava através dos juízes, mas havia a palavra. E uma coisa interessante, irmãos, que aquelas 12 tribos, se alguém daquela época tivesse aqui para falar para vocês o que ele entenderia desse versículo, ele diria assim, não, naquela época tinha as 12 tribos, só que cada uma começou a fazer uma interpretação diferente da Bíblia. Cada um começou a interpretar da maneira que lhe aprazia. Cada um começou a fazer segundo o que parecia reto, certo. Não dizia que fazia o certo, dizia que fazia o que achava que era certo. Ele diria assim para nós aqui hoje, não, Deus disse lá que era para os homens não casar com mulheres das nações pagãs, mas de repente eles começaram a falar assim, não, eu vi uma mulher linda, bonita lá, e eu estou sentindo, meu coração está batendo, e eu estou sentindo de casar com ela. Ela sacrifica filhos para Moloque, queima, eles adoram a demônios, eles são satanistas, mas eu estou sentindo assim, que não tem nada a ver, né? Eu posso converter ela pode vir para a nossa nação, a gente pode converter ela e tal, eu estou sentindo, mas e o que a Bíblia diz? Mas eu estou sentindo, vamos fazer. Então eles faziam assim, desse jeito, eles começaram a deixar, não havia rei humano, mas havia um rei que era Deus. Era uma nação teocrática. O que é teocrática? Não era democrática, era teocrática. Teocrática é quando Deus é que dá a direção. E aquele povo começava a fazer as coisas assim, olhar os costumes deles, as roupas deles, o jeito deles, e começaram tudo a se misturar, e ninguém consultava a palavra, cada um fazia o que achava certo. Era mais ou menos, e o link disso, irmãos, para hoje é muito comum. A gente vê hoje um monte de religiões, a gente vê hoje um monte de denominações. Cada denominação, ela interpreta isso aqui da maneira que lhe convém. As pessoas aprenderam a fazer hoje isso também. Elas fazem o que elas acham certo. Não consultam a Bíblia. Pararam de ler a Bíblia. E elas fazem o que acham certo. Não, isso é relativo. Não, mas eu sinto que se fizer assim, não estou errando. E tal. Então, era a mesma situação de hoje, era aquela situação de antigamente. Cada um fazia o que achava que era certo. Não fazia o certo, porque o certo era o que estava escrito na lei, que Deus tinha dado a Moisés. Mas ninguém mais consultava, todo mundo estava numa terra que manava leite e mel, eles tinham conforto, eles moravam em casas grandes, eles tinham uma terra de primeira. Agora Deus não era tão importante como no deserto, porque no deserto eles precisavam comer. Eles esqueceram os milagres que aconteceu, esqueceu da manifestação de Deus, de como Deus era real, e começaram a agir como eles achavam que deviam agir, e hoje nós vemos isso. E essa palavra, irmãos, não vem como uma palavra condenatória para ninguém, para nenhuma igreja, para nenhuma denominação, para nenhuma pessoa, mas é uma palavra que a gente tem que ouvir, por quê? Porque nós estamos inseridos nela. O senhor está falando de países, de culturas, o senhor está falando do macro. Não, eu estou falando do seu mundo, da sua vida, do seu dia a dia. Porque nós estamos inseridos nessa cultura, nesse mundo. Então esse é o pano de fundo. Essa frase que nós lemos não é apenas um comentário histórico, ela é o diagnóstico espiritual de uma nação. O livro de Juízes,
ele termina não com a vitória, mas com um colapso moral silencioso. Israel já havia conquistado a terra, como eu disse, possuía a lei, conhecia a história dos milagres, mas vivia como se não houvesse governo espiritual. O que a gente entende hoje? Será que está igual hoje? As pessoas vivem como se Deus não existisse. Vivem como se Deus não governasse suas vidas. Elas frequentam igreja, participam de cultos, se batizam, dizimam, mas agem como elas querem, não como a palavra de Deus manda. Isso é para a gente acordar, isso é para a gente pensar onde nós estamos. Não tem nenhum tom condenatório aqui. Vocês estão entendendo? Diga amém. As pessoas diziam assim, isso faz sentido para mim. No meu entendimento está certo. Deus entende meu coração. Era uma sociedade onde a referência deixou de ser a palavra revelada. Nós estamos no ano do conhecimento e da revelação da palavra. Nós não queremos uma palavra tão somente escrita, mas nós queremos uma palavra que tenha revelação para a nossa vida pessoal. Uma palavra que traga alguma coisa para o mundo e para o meu mundo pessoal. Meu casamento, minha família. Nós estamos perdidos, irmãos, para tocar um casamento. Nós estamos perdidos para criar filhos. É um tempo totalmente novo. Ontem ainda eu conversava com alguém que me disse assim, esse alguém, ele lidera, é supervisor de um curso de graduação, então ele lidera professores, corpo docente. Ele estava me dizendo assim, pastor, está difícil os professores mais antigos dar aula para essa nova geração agora, eles não falam a mesma linguagem. Por quê? Porque os professores não se atualizam e não conseguem ter empatia, entender a geração de agora, e nem a geração de agora tenta entender o posicionamento. Então há um choque. E às vezes o que um professor fala na sala de aula, isso é um curso, não é nem de psicologia. Tem gente que vai internado, vai para o hospital e depois procura a faculdade para processar por uma palavra que o professor disse. Nós vemos num tempo que as pessoas, elas estão tão frágeis emocionalmente, a geração nova, que a palavra de um professor em sala de aula é capaz de levá-la para uma consulta, um internamento. Hoje, graças a Deus, eu sou um pastor que me atualizo. Quando não se falava em inteligência emocional nesse país, eu já estudava inteligência emocional profundamente. Então, eu entendo como as coisas funcionam, e eu a cada dia tento falar a linguagem dessa geração nova, para me identificar com eles, não tenho problema nenhum com isso, não sou saudosista, não fico falando no meu tempo, apesar de que o meu filho de 29 anos, ele fala, no meu tempo. Ontem, conversando com um jovem de 39 anos, ele falou assim, falando eu e ele falou assim, no nosso tempo, né, pastor? Eu falei, poxa, estou bem na fita. Antigamente, uma geração demorava 20 anos para passar, hoje demora 5. Por isso que o meu filho diz, no meu tempo, o tempo do meu filho foi há 10 anos atrás. Hoje tudo muda muito rápido. Então, como criar filhos, como tocar um casamento, como tocar uma igreja, como pastorear. Irmãos, não se pastoreia hoje como pastoreava 5 anos atrás. Pastores que tentam pastorear como pastoreava antes, eles estão tendo problemas sérios. Então, nós precisamos para esse tempo, irmãos, de uma palavra revelada.
Sabe, eu podia vir aqui, sei fazer isso muito bem, dar uma mensagem, você é um vitorioso, levanta sua mão e dá glória, salta agora. Nós teríamos um culto bem animado. Mas a gente tem que entender, irmãos, você já é vitorioso. Deus já te deu a vitória na cruz do Calvário. Essa palavra é para você aprender e saber como exercer essa vitória que Deus já nos deu na cruz. Que nós não estamos sabendo como lidar com casamento, com criação de filhos, com finanças. Não estamos sabendo mais se relacionar com irmãos dentro da igreja. Então nós temos que ter revelação do Espírito Santo de Deus. Não é técnico. Não é assim, Jesus disse que se você está magoado, você tem que ir lá e fazer assim, 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 assim. Irmãos, há pessoas que elas só entenderão se o Espírito Santo de Deus falar. Você pode usar toda a sua inteligência, todo o seu cognitivo, toda a sua experiência. O pastor pode chegar aqui e falar, usar todos os argumentos humanos, mas as pessoas são assim, se o Espírito Santo não falar, a palavra não revelada não surte efeito. Há um tempo atrás, eu sou mestre. Eu desde pequenininho gostei de ensinar. Estou vendo isso no Arthur agora. Eu falei, meu Deus, como que repete? O Arthur tem 7 anos agora. Mas ele, pai, vem cá, eu vou te ensinar. Pai, você faz assim. Olha, faz assim, pai. E ele me treina. Eu falei, olha eu aí. Eu sempre gostei de ser um treinador de vidas. E eu sou, nessa área, eu sou muito falador. Tem gente que conhece o meu lado quieto. Quando o assunto não me interessa, eu me calo. Deixo os outros falar. Mas quando o assunto me interessa, ninguém fala. A gente vai em almoço aí, as pessoas olham para mim, mas o apóstolo é tão quietinho, né? Não me interessa o assunto, eu não desvalorizo, mas eu fico na minha. Mas quando o assunto é relevante, é para mudar a vida, é para dar um conselho, eu vou lá. Chego junto. Esses tempos eu estava meio frustrado, eu falei assim, Deus, eu dou tanto conselho para tanta gente, eles nem me pedem, eu dou, deviam ser grato, porque, cambada de ingrato. Estava no modo vítima aquele dia. Quem já ficou no modo vítima aí? Tem dia que a gente fica, né? Dia, vida, céus, ninguém me ama, ninguém me dá valor. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração, isso que eu estou falando para vocês, você tem que falar uma palavra, que eu te direcionar a falar para aquele caso específico, e não precisa falar muito, só o que eu te mandar falar. Porque se o Espírito Santo te mandar falar 2 palavras, ele vai causar uma revolução naquela vida. Mas se você tentar falar 1000 palavras, vem cá, porque é isso, a minha experiência é essa, o fulano passou aqui, blá, 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 blá. Acontece igual aconteceu com o Arthur ontem. O Arthur, ele tem uma dificuldade de perder, não parece comigo. Aí fomos jogar ontem, campeonato. Chega lá o time dele, né? O Alex lá, está treinando um time, mas pegou uns meninão dessa altura, assim, para os menininhos dessa altura. Eu falei, Davi e Golias. Aí o Arthur ficou nervoso e voltou. E eu cheguei lá. O cara não aprende, só leva a lapada. Cheguei lá e disse, Arthur, você precisa fazer assim, fazer essa. Ó o mestre. Você precisa fazer assim, assado, frito, cozido, desse jeito e tal, tentando animar, levantar o moral, ajudar o Alex lá. Aí o Arthur, pai, você já falou demais. Já aconselhou demais. Tipo assim, cala sua boca.
estou nervoso. E é exatamente isso que o Espírito Santo fala, irmão, procure aconselhar seus filhos, falar com o teu cônjuge. Irmão, quantas vezes eu fui para o lado da Vivian com meus argumentos, só me lasquei. E eu falo para ela, e ela já falou aqui, eu falo, Vivian, eu não falo nada com você, eu peço para o Espírito Santo falar. Isso é uma coisa que você tem que aprender, estou ensinando agora, pode brigar comigo, mas peça para o Espírito Santo falar para a tua mulher. Peça para o Espírito Santo falar para o teu marido, porque mulher não ouve marido. Marido não ouve mulher. A gente pode fingir que ouve, pode falar uma frase, não, minha esposa é a quarta pessoa da Trindade, mas não ouve nada. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Não é por muito falar, é por ser uma palavra revelada. E a palavra revelada nunca é 2, 3 páginas que você fala. Às vezes é uma frase, um parágrafo. Fale, irmão, sai de cena. Deixa a batata quente em quem ouviu. Senão acontece igual o Arthur. Fala demais, fala, cala a boca, pai. Cala a boca, mulher. Porque não é o Espírito Santo que está falando, é o você, sou eu. Ninguém tolera mais ficar ouvindo o sermão do outro, mas do Espírito Santo ouve, porque toca. Não sei se está servindo para alguém, mas serviu para mim. Amém ou não amém? Seu patrão, a mesma coisa. Seu cliente, a mesma coisa. Irmão, não é por muito falar que você vai convencer o cliente a fazer o negócio com você. Fala só o básico, mas fale uma palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Vai tocar o cliente, vai tocar o freguês. A gente, na ânsia de querer convencer, a gente deixa o Espírito Santo do lado. Eu falo, pai, se deixasse eu sabia onde tocar, mas você que é o sábio, né? Então, vai lá. Mas quando você fala, Espírito Santo, ó aqui, ó, estou aqui para fechar um negócio. Qual que é a palavra-chave aqui, ó? Vai vir na tua cabeça, você fala, irmão, e fica quieto. Por isso essa palavra que nós estamos vendo hoje não é apenas sobre Israel em Juízes, é sobre nós, é sobre o perigo de uma graça sem governo. Sabe? Hoje tem muitas igrejas cujo foco é graça. O que é a graça? Superabundante graça, 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 graça. Todas as palavras, tudo é voltado só para a graça de Deus. E eu comecei a observar essas igrejas. Muitas delas, seus líderes caem em grandes pecados. Não estou generalizando, irmão, não. Muitas dessas igrejas, muitas pessoas caem em pecados além do normal. E eu comecei a entender assim, o Espírito Santo começou a me dizer assim, o meu coração, Cristiano, nós os brasileiros não temos estrutura e maturidade para usar esse presente tão maravilhoso, tão grandioso, que é a graça de Deus para a gente. Nós somos o povo do jeitinho, o povo de driblar isso, driblar aquilo. E aí o que a graça diz? A graça diz, não importa o que você fez, qual é o seu pecado, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando você se arrepende, Deus te perdoa. Mas como diz Tito, que nós vimos aqui, que Deus nos dá essa graça, não é para a gente ficar reincidindo e pecando, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Deus nos dá essa graça para, quando pecarmos, Ele nos perdoa, mas nos perdoando a gente corre para um discipulador, para um pastor, para um líder, para Deus, para o Espírito Santo e busca ajuda para não pecar mais.
Quando eu digo que o brasileiro não tem estrutura, é justamente por isso, porque a gente, não, agora Deus perdoa tudo, então agora eu vou tapear, vou mentir, é só pedir perdão depois, Deus perdoa mesmo. E aí tem um pastor que todo domingo, todo culto, ele fala isso, fala isso, fala isso. Mas tem um povo que não tem maturidade, entende errado aquilo e sai fazendo tudo errado, porque Deus perdoa. Então, irmãos, existe a graça de Deus para nós. Mas a gente tem que saber lidar com a graça, para não abusar da graça. Essa graça não foi de graça, ela custou o sangue de Jesus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, a autonomia é o jardim do Éden repaginado. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Deus não criou dois robôs e botou lá e disse assim, vocês vão fazer tudo do jeito que eu mandar. Deus colocou dois com decisão de certo e de errado. Eles que tinham que decidir seguir a Deus ou não seguir. E aí, de repente, vem o diabo e fala, vocês podem ser autônomos. Vocês podem conhecer como Deus o bem e o mal. Por que vocês têm que ficar ligados em Deus? Vocês podem ter sabedoria e conhecimento. E a Eva cai na história, e ela vai lá e faz o que fez, e colocou a humanidade inteira no que colocou. Por quê? Porque no fundo os dois queriam ser autônomos. Não queria Deus dizendo o que fazer. E quantas vezes hoje nós, querendo ser autônomos, não, eu não preciso de pastor dizendo, não preciso ler a Bíblia, eu sei o que fazer. A gente coloca nosso casamento em perigo, nossa família em perigo, como Eva e Adão colocou a humanidade toda em perigo. Deus nos deu autonomia nas nossas decisões, mas a gente nunca pode nos desligar de Deus. Qualquer decisão, irmão, ora a Deus, pede a Deus, seja dependente de Deus. Deus, eu não quero ser autônomo, eu não quero, quanta cabeçada eu já dei, quanta coisa eu já fiz de errado, fazendo o que eu achava que era certo, não consultando a Tua palavra. Deus, eu quero ser dependente do Senhor e interdependente dos meus irmãos, dos meus líderes, que o Senhor colocou sobre a minha vida para ensinar a Tua palavra. Amém? Nós temos, Deus nos deu essa liberdade. E assim como aquele povo escolheu fazer o que era certo, nós hoje escolhemos fazer o que é certo, o que eu acho que é certo. Nós temos um Senhor, amém? E aqui, por final, a graça sem governo se transforma em permissividade. Irmão, raciocina comigo, lá na tua casa. Tem um filme do meu tempo, chama 12 é Demais. Quem já viu esse filme? É um filme que um cara casa com a mulher e tem 12 filhos. Agora eu imagino uma casa que tem 12 filhos. Eu tive um amigo que o pai dele teve 26 filhos. E todo mundo fazendo o que acha que é certo. Hein, Renata? Você tem 3 aí. Todo mundo resolve fazer o que eles acham que deve fazer. O que vai virar a tua casa? Anarquia. Não é isso? Há uma igreja, todo mundo resolve fazer o que acha que é certo aqui. E o pastor deixa. Isso aqui vira uma anarquia. É por isso, irmãos, que a graça ela tem que ter governo de Cristo na nossa vida. Por isso que diz, é o meu Senhor, nosso Senhor. Esse governo não é o que um homem fala, esse governo é baseado na palavra de Deus, através de Cristo para nós. Cristo é a palavra viva de Deus para nós.
Amém ou não amém? Isso aqui, irmãos, é minha regra de fé. Eu não vou trair isso aqui. Eu sou meio radical comigo, irmãos. Sempre fui assim, desde pequeno, desde novo. Hoje, e eu creio que essa coisa de cada um fazer o que acha que é certo, vem da própria liderança hoje que está em crise também. Todo dia a gente acorda com escândalo de líderes espirituais nacionais, que você fala, oh, meu Deus. Esses dias eu já tenho 45 anos de ministério, já vi tudo, nada me abala. Tem uma mulher meia doida na internet que ela põe uma bala na água assim e fala, nada me abala, nada me abala, nada me abala. Nada me abala, mas esse mês passado eu vi uma coisa que me abalou. Eu precisei ir no psicólogo. Estou brincando. Porque o filho do... Ó, coisa tão nojenta, mas tem que falar para a gente ver que o pastor não está exagerando. Ah, o apóstolo exagerou. Você sabe que mesmo que eu tentasse exagerar o máximo aqui, ainda seria pior o que está acontecendo hoje. E às vezes é bom a gente falar alguma coisa para a gente despertar, porque nós temos filhos para criar. Temos família. Olha só, o filho do pastor, famoso no Brasil inteiro, usa a esposa para seduzir o pai, para tomar o lugar dele, e para depois matar a mãe e colocar a culpa no pai. Não parece negócio de filme policial? Irmão, isso não aconteceu numa família mafiosa, numa família de ímpio, aconteceu numa família de crente. E eu estou aqui pregando, mas estou firmado na palavra de Paulo. Quem tem pé, cuide que não caia. Quando eu vejo umas coisas dessas, eu falo, Senhor, só quero te agradecer que não foi comigo, porque podia ser também. Então, quando eu falo isso aqui, não estou falando que eu sou melhor do que eles, não. Só que eu dependo mais da graça, quem sabe. Então, esse mundo é cruel. E a graça sem liderança, sem governo de Deus, vira nessas coisas que a gente vê todo dia. Quando você abre a rede social, você já vê uma tragédia maior. E aí as pessoas dizem assim, é por isso que eu não quero ser crente, é por isso que eu não quero igreja, é por isso que eu não quero saber de pastor. Porque o diabo já coloca, está vendo? Está vendo? Está vendo? Nós estamos vivendo um tempo hoje, que o Apocalipse diz assim, quem está limpo, se limpe ainda mais. Quem está sujo, se suje ainda mais. E se nós estamos aqui, é porque nós queremos ser limpo ainda mais, amém? Não significa que nós somos o clube dos santos perfeitos, significa que nós estamos querendo, estamos firmes e dependendo da graça de Deus para a gente não cair. Dependendo do Espírito Santo. Nós somos dependentes, porque não existe homem forte, mulher forte. É a graça. Mas essa graça tem que estar firmada, Deus, a Tua palavra, o que ela diz, Senhor? Um monte de vozes falam, mas quando eu vejo hoje, você pergunta assim, que decisão é essa que você tomou? Você consultou a palavra? Não, eu vi um influencer lá falando do YouTube, e aí eu segui a palavra dele. Irmão, influência de YouTube não é a palavra de Deus. Ai, apóstolo, mas ele tem 10 milhões de seguidores. Pode ter 20. A palavra de Deus continua sendo essa e não aquela. Nossos filhos hoje estão crescendo acostumados a não consultar a palavra, mas a ouvir YouTubers. Por exemplo, o Arthur hoje sabe até a cor da cueca do Cristiano Ronaldo. Que é um futebolista famoso.
Olha o poder que esse homem tem de fazer uma coisa boa e de influenciar ruim também. Ele sabe onde o cara nasceu, o nome da mulher, o nome do filho, quantos gols fez, quantas copas não sei o que lá, Copa não sei do que. Vem cá, pai, vou te falar do Cristiano Ronaldo. Eu falei, puxa vida, queria saber tanto de Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso aqui não é condenatório, isso aqui é para a gente se situar. Eu tenho filhos. E filhos, irmãos, é assim. Quem tem filhos grandes há de entender o que eu vou dizer. Filho é igual joguinho de videogame. Cheio de fase. Começa uma fase, outra fase, outra fase, outra fase, outra fase. Cada uma mais difícil que a outra. E a gente enlouquece com isso. Porque esse mundo que a gente está vivendo é mais desafiador do que antes. Por isso que a gente tem que socar, inculcar, enfiar palavra de Deus na cabeça dos nossos filhos. Amém ou não amém? Porque eles podem lá na frente tomar decisões erradas, fazer coisas erradas de todo tipo, mas a semente vai estar lá. A semente, o amor que você dedicou, vai trazer de volta. Nem que seja com 60 anos, vai trazer de volta. A semente é poderosa, mas ela tem que ser semeada, tem que ser plantada, tem que ser falada. E fechando aqui, irmãos, esse ano do conhecimento, vamos nos abrir para ir um nível a mais. A grande crise da nossa geração não é a falta de conhecimento, é o excesso de autonomia. Irmão, eu tenho na minha casa, acho que aqui no escritório, em casa, acho que umas 30 Bíblias, tudo, não tem problema de conhecimento. Hoje tem excesso de autonomia, as pessoas estão ficando isoladas, autônomas, fazendo o que acham. Não é ausência de Bíblia, é rejeição do governo da palavra. Não é falta de líderes, é resistência à autoridade. Não resista à autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Eu sou de uma época, do meu tempo, que o pai falava assim, quando o pai dava uma bronca, era uma honra o pai dar uma bronca na gente. Eu me lembro que eu sou de uma época que o pastor dá uma bronca em mim, e eu sempre fui colado em líderes. Que os meus líderes discipuladores dão uma bronca em mim, era uma honra para mim. Oh, se importou comigo. Hoje é tudo ofensa, hoje é tudo feridinha, hoje é tudo chupetinha. Hoje é tudo gente que não sabe, não passou por contrariedades. Passou por contrariedades. Você não pode contrariar. É porque entra em pânico, é porque dá crise disso, daquilo. Claro, a gente tem que respeitar os limites das pessoas. Mas a gente tem que aprender a receber correção, porque a Bíblia diz que o pai que ama, corrige. Irmão, quando Deus pega a gente, irmão, Ele fala assim, Cristiano, vai ser com amor e carinho, viu? E o pau desce no lombo, dói. Mas eu não fico revoltado com Deus, porque Deus me ama e está fazendo aquilo para corrigir rota em mim. Aprenda a ser uma pessoa ensinável. Tenha sede pela palavra, tenha sede por formação. Vocês que ensinam, não queira colocar só versículo e Bíblia e sistema nas pessoas. Fale pouco, mas fale molhado com a unção do Espírito Santo.
Não queira falar 2 horas, eu vou convencer, porque eu vou contar todas as minhas experiências. Irmão, a hora que a experiência da gente é bem-vinda, mas a hora que a gente tem que esquecer de um discurso longo e falar: Espírito Santo, me dá uma palavra rema para esse momento. A Bíblia diz que Deus nos fez profeta, reis e profetas. Se você se treinar o bastante para ouvir, porque ninguém ouve os outros hoje. A pessoa falar. Está igual uma veinha que um dia, ela veio aqui, não aqui, na outra igreja, e ela contou tanta desgraça para mim. E era muita gente, era uma multidão, e eu botei a mão na cabeça dela e falei: em nome de Jesus, seja liberta. E parti para o outro, ela olhou, bateu na minha perna e falou: só isso? Irmão, é melhor você deixar a pessoa, e eu estou falando demais, já vou parar. É melhor você deixar a pessoa com fome de te ouvir mais do que enfastiada de te ouvir. Concorda comigo? Tem gente que a gente fica enfastiado de ouvir. A pessoa te fala tanta coisa, você fala o que deve falar, e a pessoa vai pensar, puxa, eu queria ouvir mais essa pessoa, falou tão pouco. Você vai ter oportunidade para falar. Às vezes teu filho está enfastiado de te ouvir. Tua mulher está enfastiada de te ouvir. Pede: Espírito Santo, me dá a palavra rema para resolver isso, e eu parto para outra logo. Amém? Vamos ficar em pé. Pastora Jana, vamos cantar. Vamos orar. Curva aí a sua fronte, pensa no que a palavra falou personalizadamente com você, que não te disse nada, não te interessa, mas se pegou em alguma coisa, peça o Espírito Santo, me ajuda. Ah, apóstolo, eu vim para Deus me curar de alguma coisa hoje. Ele vai te curar. Ele é Jeová Rafa, o Senhor que cura. Ah, apóstolo, eu vim para ouvir uma palavra personalizada para mim. Deus já falou. E Deus pode falar até você entrar no carro, ir embora, através de alguém. Se ainda não falou, Deus tem prazer em falar com o seu filho, mas não espera uma coisa longa. Espere frases. Essas frases são frases poderosas do Espírito Santo que vão apertar botões em você. Você tem que ter sensibilidade para ouvir o que Deus fala, quando Ele fala. Às vezes Deus já está batendo no botão, o botão já está trincando, e Deus está batendo, e o Espírito Santo está batendo, mas a gente ainda não ouviu. A gente tem que ser sensível. Deus tem urgência às vezes, porque se a gente não ouvir logo, pode acontecer algo ruim. Então, se você tiver que fazer uma oração nessa noite, ore dizendo: Deus, me dá sensibilidade para te ouvir. Ante o Senhor. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa que Ele cresça. Sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está.
com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Nós vamos orar. Se você sentir uma necessidade, às vezes o altar nos atrai. Não sei se você já percebeu, há momentos que dá vontade de sair correndo de onde a gente está e vir encostar no altar. Se você sentir a necessidade de vir aqui à frente, venha, se aproxime do altar. É como se você, na sua alma, estivesse chegando perto de Deus, quem sabe. Isso faz diferença. Você não sentir, não tem problema. Você está num ambiente de cura, você está num ambiente santo, igual aquele de Moisés. Tira a tua sandália, porque o lugar que tu estás é santo. Você tem liberdade para se derramar na presença de Deus, não olhar para quem está do seu lado. E se você sentir essa necessidade, você tem liberdade de vir, não fique com vergonha. É simplesmente o altar te atraindo, te chamando. Eu vou pedir que a gente cante mais um refrão só, depois a pastora Jana vai orar. Vai orar, em nome de Jesus. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Pai, queremos que o Senhor governe a nossa vida, a nossa casa, Senhor. Pai, que a gente não tenha esse sentimento que estamos perdendo alguma coisa, perdendo uma discussão, perdendo algo, mas é tudo ganho na Tua presença, Pai. Vem governando a nossa casa, a nossa vida, as nossas emoções, Senhor. Pai, que a Tua palavra governe na nossa casa, Senhor. Que o Teu conhecimento venha sobre a nossa vida, a Tua sabedoria venha sobre a nossa vida, Senhor. E que a nossa alma seja curada através da revelação da Tua palavra, Pai. Não queremos ser um povo sem governo. Não queremos ser um povo sem reinado. Nós temos um rei, nós temos um governo, e é o Senhor. Ó Pai, vem nesse lugar. Espírito Santo nos ensina a sermos submissos à Sua vontade, a sermos submissos à Tua palavra, a sermos submissos a um líder, a um pai, a uma mãe, em nome de Jesus.
Oh Senhor, que o Senhor possa fazer a tua obra na nossa vida, Pai. Para que o mundo conheça o Senhor através da nossa vida, Senhor. Pai, que tudo que o Senhor tenha para fazer, essa obra maravilhosa, Senhor, o Senhor possa fazer a cada dia, Pai. Pai, muitas vezes a correção vai doer, Pai. Mas quanto mais nós nos prostramos na presença do Senhor, quanto mais flexíveis nós somos, mais o Senhor corrige no amor, Pai. Que possamos ser essas pessoas, Pai. Possamos ser esses filhos obedientes, Senhor. Filhos obedientes à sua palavra, ao seu falar. Quando o Senhor fala, que a gente venha se calar, que as nossas vontades venham ficar no chão, Pai. Que quando o Senhor abre a sua boca para nos corrigir, Senhor, a gente possa ir com a boca no pó e não achar que nós sabemos, e não achar que nós sabemos o melhor para nós, porque nós não sabemos. Nós não sabemos o que é melhor. Quem sabe o melhor para a nossa vida é o Senhor. Oh! É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a recompensa do Senhor virá para aquele que é obediente à sua palavra. O filho é obediente e o governo dele é o melhor. Então, Pai, que nós possamos ser esses filhos, Pai. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Aleluia, glória a Deus. Amém. Há uma unção neste lugar. Há uma presença santa neste lugar. Oh, aleluia, o Espírito Santo está agindo. Esse ambiente é profético, é apostólico. Esse ambiente é santo. Há poder nesse ambiente, poder para quebrar cadeias, para curar doenças, doenças do corpo, doenças da alma. Há poder para quebrar laços de maldições antigas. Há poder para quebrar o domínio do pecado. Há poder para recomeço. Há poder para recomeçar. Deus nos dá nessa noite uma nova chance de recomeçar, de zerar e de recomeçar tudo. Oh, esse é o maior presente, é a graça de Deus. É a graça de Deus, um Deus que nos dá uma oportunidade a cada dia. Oh, é um Pai, você serve a um Pai, não a um Deus apenas, a uma divindade apenas. Você serve a um Pai. Ele é Pai, Ele é Pai, Ele é Pai. E se você pudesse ver o espiritual, há anjos neste lugar. Se você pudesse ver o invisível, você veria unção, poder, seres espirituais enviados por Deus para quebrar cadeias, quebrar correntes nesta noite, para pelejar, anjos de Deus para pelejar. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque essa é uma noite de libertação. É uma noite de libertação, Senhor. A tua palavra liberta, Senhor. Liberta, Senhor, liberta, Senhor. Jesus, vem neste lugar, Senhor. Somos livres da sua presença, meu Pai. Livres da sua presença, Pai. Tu és Senhor da nossa vida, Deus, meu Pai. Vem com liberdade
Será que a gente poderia cantar Deus de Aliança? Eu sinto cantar Deus de Aliança, se for possível, para que a gente finalize esse culto. Esse culto é o Senhor. Você não veio assistir, você veio prestar um culto ao Senhor. Você está prestando um culto ao Senhor. Há uma diferença entre assistir e prestar um culto. E nós estamos prestando um culto, não uma divindade, mas ao nosso Pai Celestial. Vamos terminar esse culto cantando. Sei que os teus olhos, Cante. sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Cante. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Queridos, dá até dó de quebrar um clima, né? Quando o Espírito Santo está agindo. Mas eu vou encerrar e depois vocês ficam à vontade. Nós vamos estar aqui. Precisar de alguma coisa, nós pastores, pastoras, vamos estar aqui para ministrar. Se quiser receber Jesus, vem, a gente ora com você. Nossos visitantes, muito obrigado. São nossos convidados. Tem um café para os visitantes ali. E tem o Blessing Coffee, que preparou algo maravilhoso para você se confraternizar ali. Além de comer, se confraternizar. Pai, leva o teu povo de volta aos lares, Senhor, livres do perigo, do acidente, da bala perdida, da mão assassina. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, seja com cada um deles hoje e sempre. E todos digam amém. Dê um forte, forte aplauso ao Senhor. Confraterniza aí com seu irmão.